Glória a Deus. Bom dia, família Pedra Viva. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui adorando a Deus. O nosso Deus continua operando grandes coisas em nosso meio. Ele é o mesmo. O que cantamos é real, não é uma balela, é genuíno. Deus é o mesmo, desde lá atrás, desde o Antigo, do Novo Testamento, e nos encontra hoje. O nosso Deus continua o mesmo. Nessa manhã, tempo chuvoso, meio frio, propício para ficar em casa, né? Mas não, estamos aqui no coletivo, buscando ao Senhor juntos. Depois de uma semana nos nossos quartos, nos secretos, hoje nós estamos aqui para juntos adorarmos a Deus, nos alimentarmos da palavra do Senhor e na semana que vai vir poder colocar em prática. Para dar início, eu não sei o porquê, eu só sou obediente. Deus é um Deus que Ele não se limita ao pensamento humano, às questões humanas. Como eu vou fazer, da maneira que eu vou fazer. Deus é estrategista em pegar improváveis e fazer grandes coisas. Então eu quero dizer para você nesta manhã, se você se sente um improvável, que Deus não pode fazer nada, que Deus não tem como fazer nada através da minha vida, está aqui um improvável. Pior do que cada um de vocês, um dos mais pecadores nessa terra. Só que Deus me deu o privilégio e a honra de a cada dia me render, me rasgar diante da presença dEle, para anunciar a palavra dEle aonde eu vou. Seja ontem, que foi com um rap, ou seja hoje, compartilhando uma porção das Sagradas Escrituras, ou seja na quarta-feira que a pastora Márcia me deu uma missão de compartilhar uma lição tão preciosa na tarde Pedra Viva. Deus faz isso comigo, você imagina com vocês que são muito melhores capacitados do que eu, que tem um português mais polido do que eu. Deus continua pegando improváveis e operando grandes coisas nessa terra. E para dar início, esse pontapé, eu quero dizer para vocês de um homem chamado Saulo. Saulo, perseguidor da igreja. Um homem que cresceu muito bem aos pés de Gamaliel, aprendeu sobre a lei, mas acho que não aprendeu muito bem não. Mas acho que pode se explicar um pouco. O povo judeu esperava um Jesus pulso forte, um Jesus muita treta. Ele vai chegar e vai colocar, vai arrebentar com tudo, todo mundo que está nos perseguindo. E aí, como que nós conhecemos, como que o nosso Jesus veio? Simples, manso, humilde. Mesmo assim, um rei cheio de autoridade, quando abria a boca, céus e terra tremiam. Mas não, eu quero aquele Jesus que tem que mostrar bomba, tiro e porrada. Com Jesus era diferente. Com Jesus as palavras dele impactavam. E eu sempre gosto de reforçar, se Jesus estivesse aqui, realmente ele ia num prostíbulo, ele iria nas cracolândias, ele iria sim. Só que tem uma coisa, aonde Jesus passa a transformação, aonde Jesus passa a cura, aonde Jesus passa há um renovo, aonde Jesus passa a libertação. Esse é Jesus. E por que estou dizendo isso? O Saulo encontrou, indo para Damasco, esse Jesus.
Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? O próprio, o nome sobre todo nome. Esse sou eu. E por que eu estou dizendo isso? Porque depois lá na frente a história vai narrar que Saulo passa de um perseguidor a um perseguido, por amor desse Jesus que ele esperava que viria com braço forte. E ele veio com braço forte nas trevas, mas ele esperava algo palpável, ele esperava que fosse tudo na pancadaria. E esse Saulo, agora não mais Saulo, agora ele é Paulo. E é um homem que depois de passar todo aquele tempo sem enxergar, ali foi um momento de tratamento na vida de Paulo, aonde ele teve um discipulado intenso com o nosso Deus. Esse homem sai como um profeta para os gentios. Quem é os gentios? Bate no peito, sou eu. Nós somos os gentios. Batata, por que você está falando desse homem? Porque o que nós vamos meditar nesta manhã, ele escreveu uma carta para Roma, e nessa pequena porção, ele começa a falar primeiramente. Muitas vezes nós achamos que precisamos ser fortes na caminhada da fé. Muitas vezes nós achamos que sabemos orar da maneira correta. E nessa parte ele fala: não é vocês que fazem nada, é através do Espírito Santo. E muitas vezes nós estamos fracos para orar, e ele fala sobre a intercessão do Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos ensina a orar da maneira correta. Você já se pegou orando, aí você ia começar a apresentar as suas angústias, as tuas coisas, e aí começa a vir: Senhor, visita o Messias, Pai, guarda ele, protege ele lá no trabalho dele. Senhor, fortalece a pastora Márcia, ajuda ela. Senhor, ajuda a Lucilene referente a tal problema. Sabe quem faz isso? É a sua mente? É o Espírito Santo. Intercede por nós, ele esquadrinha e sonda os nossos corações. Ele intercede por nós, para que se cumpra a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Precisamos buscar intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos leva a orar corretamente. Quem nos leva para os quartos para orar é o Espírito Santo. Quem nos leva a fazer qualquer coisa que seja na obra do reino é o Espírito Santo. Não tem como, não existe obra sem o Espírito Santo nos conduzir. Vamos fazer um evangelismo, se o Espírito Santo não direcionar, nada acontece. Vamos fazer um acampamento, sem o Espírito Santo direcionar, nada acontece. Vamos ministrar a palavra, sem a unção que vem do Espírito Santo, vai ser até bonito, mas vai bater no teto e vai voltar. E a palavra, as coisas do Senhor, elas têm que sempre subir como fumaça, e Deus fazer e sentir um cheiro agradável daquilo que estamos fazendo. Isso é só um ponto para nós entendermos o foco do que nós vamos entrar. Então, o Espírito Santo é quem nos conduz. Ele é o nosso ajudador, o nosso consolador, é aquele que nos capacita, que nos fortalece. O tema
da ministração desta manhã, dessa pequena porção da palavra, chamados ao propósito de Deus. Texto base, Romanos 8:28, que vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos, buscando a Tua face, engrandecendo o Teu santo nome, reconhecendo que só o Senhor é Deus e que o Senhor é o único caminho para a salvação. Estamos agora nesse momento, Pai, do compartilhar da palavra, e o que queremos pedir ao Senhor, que conduza tudo o que será compartilhado. Prepara os nossos ouvidos, deixe-os sensíveis àquilo que o Senhor quer falar, assim como prepara o solo dos nossos corações, para que essa semente venha cair, venha frutificar, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Eu disse o agir do Espírito Santo. Isso está uns versos antes de Romanos 8:28. Mas dentro dessa proposta de Romanos 8:28, eu quero dizer uma coisa importante: o propósito de Deus é eterno. O propósito de Deus não para nesse tempo, ele continua eternamente. E dando início ao que o apóstolo Paulo escreveu aqui para a igreja de Roma: tenha convicção. O texto bíblico vai dizer: sabemos. Sabemos não é um achismo, não é uma opinião própria, não é uma esperança vazia. Sabemos, temos a convicção que mesmo no sofrimento, mesmo na fraqueza, mesmo nos gemidos, mesmo na espera e nas perseguições, nós temos convicção que nós somos amados de Deus. Outrora éramos criatura. A partir do momento que aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, passamos de criatura para filhos. E não um simples filho, filhos amados do Deus vivo, através do sacrifício de Cristo. O cristão, ele tem essa convicção, essa maturidade da fé, aonde o cristão confia totalmente em Deus, independente de, ele confia no Senhor. Mas falar, Batata, é muito bonito, de depender de Deus, de confiar em Deus, ainda mais quando está tudo desmoronando. É fácil depender de Deus quando tudo está desmoronando. A tendência do ser humano é fazer o quê? Vou ajudar Deus, porque Ele não sabe o que Ele está fazendo. E desde quando Deus precisa de nossa ajuda? Vocês acham que Deus não tem o controle de tudo nas próprias mãos? Deus tem o controle de todas as coisas nas próprias mãos. Tenha convicção que o Senhor está no controle de tudo na sua vida. Mas entenda que tudo coopera. Entenda que tudo coopera, porque na continuação desse verso ele vai dizer: todas as coisas cooperam. A palavra cooperar quer dizer trabalhar junto, agir em conjunto com um resultado. E qual que é o resultado que a igreja de Cristo busca? Qual é o resultado? Nós somos cooperadores com o nosso Deus. Os anjos queriam anunciar a palavra do Senhor, só que novamente, bate no seu peito: eu recebi o privilégio.
e a honra de anunciar esse Jesus. E eu preciso lembrar sempre que na obra nós não trabalhamos na força do nosso braço. Se você está cansado, desanimado, quer jogar tudo pro ar, eu não aguento mais servir, que não sei o que lá, irmão, freio, senão já está vermelho faz tempo, freio. Você está fazendo errado. Você está fazendo errado. Sabe por quê? As coisas do Senhor não trazem peso. As coisas do Senhor, elas trazem alegria. É uma alegria poder servir, é uma alegria poder fazer as coisas do Senhor. Não é para ser um peso, mas sabe por quê? Muitas vezes a gente está tentando lidar com o braço, na nossa força, da nossa maneira, do meu jeito. Eu quero fazer, mas Deus te direcionou para fazer? Deus está falando para você, vá? Aí muitas vezes eu entro numa questão, por causa de uma situação financeira que eu tenho que passar, por aquela situação, porque Deus está me tratando, mas o banco falou para mim que tem 20 mil liberado para mim, que eu posso pegar, aleluia, glória a Deus. Aí eu pego os 20 mil e depois eu não consigo pagar. E fora que eu testemunhei na igreja dos 20 mil, que era a bênção. Só que agora eu estou lá no discipulado e estou, pastor, pastor, está tão difícil, pastor, não consigo pagar o empréstimo. Mas não era a bênção? O Senhor disse alguma coisa? Eu lembro, nesse momento, de uma peça teatral que teve na igreja, onde tinha várias pessoas querendo fazer muitas coisas, e elas nem falavam, e Jesus estava ao lado. Elas iam, será que eu vou para a balada hoje? Vou. Será que eu vou beber hoje? Irmão, você é irmão, né? Mas você não quer ir no bar comigo? Bora, é Deus falando. No final da peça, Jesus estava no canto, ele veio para o centro e falou assim, eu não disse nada. E todo mundo saiu fazendo um monte de coisa. E toda vez que nós fazemos as coisas nos nossos braços, na nossa vontade, da nossa maneira, a tendência que nós temos é de quebrar a cara lá na frente. A verdade é essa. Para o povo que caminha com Jesus Cristo, a gente tem que esperar o sim, sim, o não, não dele. E às vezes a palavra dele vai demorar tanto, e é aí que é o nosso problema. Porque nós não vemos a hora de ouvir se Deus falar. Então, essa questão de cooperar, seja nos bons tempos, em tempos difíceis, em momentos inesperados, em momentos dolorosos, nem tudo será bom na vida do cristão. Se atente que Deus consegue usar tudo para produzir algo maior. Em todas as questões, momentos bons, difíceis, aconteceu algo inesperado. Batata, beleza, você está falando palavras, me prove. Provo. Gênesis 50, 20. Lembram da história de José? O que aconteceu com José? Vocês lembram o que aconteceu com José? José foi vendido pelos irmãos e passou uma pancada de coisa. Olha o que o texto diz lá em Gênesis 50, 20. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Um momento de dor, de angústia, de incertezas, Deus transformou num momento de bênção. Então a questão de cooperar com Deus, então quer dizer o que, Batata? Eu posso passar por um momento desse? Pode. Não, isso não ficou bom. Tá bom. Mais uma pessoa, Daniel, diante da cova dos leões. Nós também conhecemos a história de Daniel.
Se você não conhece, vá conhecer. É uma história muito interessante. Foi tramado, foi levantada uma situação e Daniel foi pego. Pego fazendo o que, Batata? Roubando, matando alguém, orando. Daniel foi pego orando. Só que tinha um decreto. E o decreto daqueles homens que, olha lá, é o decreto, hein, rei? É o decreto, hein? Você tem que cumprir, tem que jogar para os leões. Beleza. Daniel foi jogado para os leões. E o rei falou que o seu Deus te salve. Aí olha o que acontece na história de Daniel. Imagina você jogado numa jaula com leões. No outro dia de manhã, o rei acorda, ansioso. Chega lá. Ei, Daniel. Opa, estou aqui presente. Estou aqui. Nada aconteceu com Daniel. E aí o texto vai dizer, Daniel, capítulo 6, versos 26 ao 28. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele que livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Olha o que aconteceu. José, todo aquele enredo, toda aquela situação, foi uma das autoridades no grande Egito e ainda ajudou o povo a não morrer de fome. Daniel passou por tudo isso e o rei decreta: só o Senhor é Deus, tremam e temam diante da presença dEle. O Senhor é Deus. E daquela situação que se esperava o quê? Aqueles homens que tramaram contra Daniel esperavam o quê? Já era, vai morrer. E quem que morreu, a história diz? Os homens que tramaram contra Daniel. Ai daquele que tenta fazer algo contra um servo do Senhor. Ai daquele. Mas aí fica uma pergunta, Batata. Deus deixa o mal e deixa o bem. Mas que bem é esse? Que bem é esse, Batata? E aí nós caminhamos para essa parte. O bem vai além. Ele continua. Para o bem. Esse bem produz crescimento espiritual, ele produz maturidade, ele produz transformação e alinhamento com Cristo. Estar alinhado com Cristo é caminhar conforme Ele nos direciona. E a frase que Deus me trouxe para isso foi: nosso maior bem não é o conforto, mas a transformação diária em nossas vidas, de forma, Romanos 8, 29 vai dizer, para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, esse bem que vai além, o Senhor está a cada dia nos moldando, nos transformando, para sermos iguais a Cristo. O que o apóstolo Paulo vai dizer mesmo? Sedes meus imitadores, assim como eu sou de... Nós devemos ser imitadores de Cristo.
nós devemos buscar sempre aquele batismo do amor, porque amar o próximo é difícil, mas quando nós buscamos esse batismo que vem através do Espírito Santo, nós conseguimos. O interesse de Deus é formar Cristo em nós, mais do que facilitar a nossa caminhada aqui na terra. Meu irmão, eu quero te lembrar, nessa caminhada da fé você não vai ter só momentos fáceis, só momentos melzinho na chupeta. O cristão nunca vai ter isso na vida dele. Quando começar a ficar calmo demais, atente, coloque as orelhas de pé, porque alguma coisa está errada. Porque por causa de amor a Jesus, vocês conhecem a história dos mártires? Já viu falar dos mártires? Homens e mulheres que morreram por amor a Cristo? Ah, Batata, está muito antigo. Tá bom. Na Nigéria estão matando o cristão a rodo. Sabe por quê? Vocês sabem por quê? Porque quando você encontra Jesus Cristo, tudo perde o sentido no mundo e ganha um real sentido. Porque sabe o vazio da alma? Que muitos já tentaram colocar as drogas, o álcool, a pornografia, a prostituição. Esse vazio só quem preenche é Jesus Cristo. Sabe por quê? O tamanho do nosso vazio é do tamanho de Deus. É do tamanho de Deus. Você pode tentar colocar o que você quiser. Você pode ser uma pessoa cheia do dinheiro, você pode ser uma pessoa rica, você vai dar o rolê no seu iate, na sua Mercedes, só que no final ainda vai continuar o vazio gigante. Somente em Jesus nós encontramos paz. Somente em Jesus nós encontramos uma alegria verdadeira e genuína. Analisa essa história. 2 homens tomam uma surra, são espancados. Aí esses homens estão dentro das grades. E esses homens, em vez de estar murmurando, em vez de estar fazendo tanta coisa, a Bíblia fala que esses homens estão cantando. Eles estão cantando a Deus. Mas Batata, eles não tinham tudo para reclamar. Tinha, mas eles encontraram um bem maior. E eles, em vez de chorarem, de se lamentarem, eles adoravam ao Senhor. Eu não sei o que você está passando nesse tempo na sua vida. Deus não perdeu o controle de nada. Ele continua no controle e à frente de todas as coisas. Mas não se esqueça, o bem vai além. Para o bem, Ele vai ter que mudar, transformar e restaurar muitas coisas, para que outras coisas se tornem reais. Muitas vezes Deus vai ter que pegar nós, do nosso conforto, do nosso lar. Ele vai nos ativar, Ele vai nos chamar, para ir ali, debaixo de uma árvore, debaixo da chuva, para falar para aquele dependente químico, que ainda tem jeito, para falar para aquele alcoólatra que não acredita mais que há salvação para a vida dele, que tem jeito, porque o único que dá jeito se chama Jesus Cristo. E não sei se vocês se lembram, Ele está vivo, e Ele continua operando grandes coisas. Busquem um verdadeiro relacionamento, seguindo aqui, daqueles que amam a Deus. Amar a Deus não fala apenas de frequentar a igreja. Frequentar a igreja não quer dizer se eu amo a Deus ou não. Eu posso vir na igreja, sentar na minha cadeira e ficar no tigrinho. Vocês acham que isso está muito longe? A
Acontece. Eu posso vir para a igreja e o pastor está ministrando e eu ficar tipo, uma viagem desse pastor. Tudo que ele fala não tem nada a ver. Só que a palavra está. O evangelho, martelo que quebra a pedra, o evangelho, martelo que quebra a pedra do seu coração, do meu coração. O evangelho é um martelo que esmiuça a pedra dos corações. Mas quem tampa os ouvidos para a palavra? Acho que hoje o pastor estava em pecado. A palavra não mexeu comigo, ela não me tocou. Meu irmão, quanto tempo já faz que você está longe do Senhor? E você está esperando homens e mulheres te levarem para o centro da vontade de Deus, sendo que a salvação, além de ser individual, ela requer busca e tempo com o Senhor. Não tem a ver também com religiosidade. Eu sou tão santo, é Deus lá no céu e eu aqui na terra. Irmão, calma, para um pouco, respira, porque todo dia você vai ter que lutar até o último dia da sua vida aqui nessa terra. Todo dia a gente está sendo moldado, transformado. Não é uma aparência espiritual. Sabe por que não é uma aparência espiritual? Porque eu venho para o culto, eu posso colocar uma máscara que eu estou alegre, que eu estou feliz, que está tudo bem. Só que eu saí de casa e bati na minha esposa. Eu saí de casa e no trânsito eu já arranjei uma confusão. Mas é só uma confusãozinha, Batata, não tem nada demais. Meu irmão, vigia, porque o inimigo está ao teu derredor, só procurando você dar uma brechinha para ele entrar e arrebentar com tudo. Não é somente falar, é viver. Viver o quê? Viver o quê? O que eu tenho que viver? Intimidade com Deus. Intimidade com Deus, eu não consigo ver um outro texto, uma outra ótica do que Mateus 6,6. De entrar no quarto no secreto. Quando eu vou para o quarto no secreto, eu posso me esconder da pastora Márcia aqui, falar que está tudo bem e está com a vida tudo torta. Mas diante do Deus Altíssimo, que esquadrinha dentro de nós, meu irmão, é Mateus 6,6. Ali, discipulado face a face, ali o Senhor te molda. Ali o Senhor te muda. Ali o Senhor, às vezes vai pegar você que nem uma camisa molhada. Ele vai te torcer até sair a última gota. Mas sabe por quê? Porque Ele não te ama? Não, porque Ele te ama. E Ele não quer que ninguém venha se perder. A decisão, se você quer ir para o céu ou para o inferno, é sua. O problema é seu. Mas se eu pudesse dar uma sugestão para você, escolha todos os dias o caminho que te leva para a eternidade, sentado na mesa do banquete. Não como muitos brincam, o inferno vai ser bom, vai ter rave todo dia, vai ter uma cervejinha, uma picanha. Irmão, é ilusão, é mentira. O que a Bíblia fala é que é só choro, ranger de dente, fogo. E aí você fala assim, não, mas é rapidão, é uma semana só e eu estou livre. Irmão, eternamente, acabou. Enquanto nós temos fôlego de vida, você que ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse é o momento. Esse é o momento. Para você que está caminhando com Cristo, que está mais para lá do que para cá, o céu e o inferno são reais. A escolha é sua. A escolha é sua. A escolha é sua. O cristão, ele permanece, ele confia, ele busca. Aí Deus me deu outra frase aqui. Mesmo no meio a toda a dor, quem ama a Deus aprende a enxergar o propósito até no processo. Até no meio do processo nós entendemos. Olha aqui João 16,33 vai dizer: falei essas coisas para que em mim
vocês tenham paz. No mundo, vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Pessoal, mesmo que você aceitou a Cristo, independente do tempo que você caminha com Cristo, que você desceu as águas do batismo, que você está se preparando para o batismo, que você frequenta uma célula, que você frequenta as programações da igreja, no mundo nós teremos aflições. Mas calma aí, calma. Tem de bom ânimo. O Senhor Jesus venceu tudo isso. Outra coisa, tem uma promessa que Jesus deixa para nós. Aí alguns falam, chegou a hora. Agora vai sair minha casa, vai sair meu carro, vai sair o dinheiro que eu estou esperando. Jesus prometeu que ia preparar lugar para nós. E enquanto Ele prepara lugar, você não vai ficar lá tranquilão. O que você vai fazer? Continuar nos afazeres da vida. E dentro dos afazeres da vida, o que você faz? Você testemunha com a sua vida. Tem uma canção que diz que minha vida cante a ti. Tem gente que tem muita pressa para falar. Para um pouco de falar e busque ouvir mais. Sabe por quê? Quando você ouve, você sabe o que falar. Às vezes a pessoa que está do seu lado, ela nem quer te ouvir falar, ela só quer ser ouvida. E às vezes o que vai sobrar dali naquele momento parece que foi um monólogo. Os pastores aí na psicologia que atendem tantas pessoas, né? Às vezes a função do outro lado é falar, dar uma direção. Só naquele dia aquela pessoa que está ali, ela só quer falar. Ela só quer falar. E se eu falar assim, você está na rota errada, o problema é meu, eu só quero falar. Você quer ouvir? Ouve. Não quer? Vai embora. Eu vou achar outra pessoa para ouvir. Mas ela pode não querer ouvir as nossas palavras. Mas meu irmão, minha irmã, quando você chegar na sua casa, você dobrar os seus joelhos, quero ver ela impedir você de você falar com ela. Sabe por quê? Você vai apresentar a situação dela para o autor e consumador da nossa fé. Você vai apresentar para ele. Quem consegue fugir de Deus? Quem consegue aqui fugir de Deus? Às vezes eu tinha uns cultos que eu vinha muitos anos atrás. Aí eu vinha, descia do ônibus, bravo, muito bravo, cabra macho, brabo. A Jéssica, calma Evandro, calma. Não, calma nada, hoje ele vai ver, hoje é eu e ele. Aí, Evandro, o que você vai fazer? Não, hoje nós resolve. Entrava no quarto, dobrava o joelho. Evandro, tá tudo bem aí? Tá. Sabe por quê? Quem que somos nós diante do autor e consumador da nossa fé? O Criador. Aí nosso Deus vai fazer a mesma pergunta para nós que Ele fez para Jó. Aonde estava você quando eu firmei os alicerces da terra? E eu me achava no direito de enquadrar Deus. E Deus falou assim, senta. Isso é amor. E Deus não podia ter me fulminado com o fogo dele. Só que o sangue de Jesus que nos reveste é o que nos leva a aproximar do nosso Deus. É esse sangue que nos lava, que nos redime todos os dias. E vamos caminhando para o fim. Somos chamados a um propósito. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não se esqueça que o chamado não vem de homens, ele vem de Deus. Ele nasce de algo que muitas vezes se esquece. Ele nasce da maravilhosa graça. Ele aponta para uma missão e um propósito.
ele aponta para tudo isso. Só que, sendo humano, quantas vezes eu me questionei, Deus, e foi desse jeito mesmo que eu pensei, pastor Rubinho, acho que ele não está batendo bem da cabeça. Por quê? Como que ele chama eu para subir num púlpito para compartilhar uma porção das palavras, se o meu português não é bom? E eu não sei se vocês lembram, Deus me lembrou agora, não sei se vocês lembram, no meio da ministração eu, tá ligado? Desculpa. Só que Deus, ele é estrategista de te usar da maneira que você é. Ele precisa de pessoas à disposição dele. Ele não está preocupado se você começou hoje na caminhada cristã. Ele está preocupado na obediência que você tem com ele. Porque ele vai te usar de diversas maneiras. Às vezes você atua na área jurídica. Você vai ter um português. Eu gosto muito de ouvir o pastor Gilberto falar. E eu lembro que no começo eu ficava me comparando. Deus, eu não posso subir naquele púlpito, Pai. Olha o jeito que o teu filho expõe a palavra, a forma que ele fala. Pô, que bonito tudo. E eu dormia nas aulas de português. Eu não aproveitei as aulas de português. Eu não estava nem aí para a aula de português, porque eu sempre gostei de números. Quando eu cheguei na faculdade de contábeis, se você não interpreta a situação, você não usa os números. Ah, meu Deus do céu. Olha, e a vez que eu dormia, Pai? Só que Deus é um Deus maravilhoso. Sabe por quê? Em meio a tudo isso, Deus nos capacita. Deus nos dá a direção. Deus nos dá o sustento. Eu falei para a Jéssica, filha, eu sempre recusava um monte de coisa. E nessa semana, eu já tinha me comprometido com a pastora Márcia e vim na tarde de Pedra Viva. Sábado a gente foi fazer um rap lá em Cosmópolis, num evento chamado Resgatando Almas. E hoje eu estou aqui. Você sabe quando que eu faria isso? O Batata? Vocês não sabem, eu sou tímido, tá ligado? Não parece? Mas foi Deus que tratou. O Batata era gago. Era gago, ainda português ruim e gago. Maravilha, que junção perfeita. Só que Deus pegou o improvável, que se colocou à disposição dele. E às vezes você tem um português mais polido, você tem mestrado, doutorado, pós-graduação, e está esperando o que para começar a servir na obra? Eu quero te ouvir falar aqui também. Eu quero ver você ministrando a palavra num pequeno grupo, ou num momento de homens, num momento de mulheres. E aí? Não, é só para A, B e C. Não, Deus nos chamou. Ele nos capacita. Mas Batata, você está me falando que Ele vai me capacitar. Vai, Ele vai te capacitar. Ele vai te dar a direção. Mas você vai ter que colocar a cara também na Bíblia e estudar, e preparar, e trazer aquilo que Ele quer que você traga. Ele vai te capacitar, mas você vai precisar. Deus, quero ser dentista. Doutora Paula, como que eu vou ser dentista se eu não for estudar? Como que faz? E aí, Ana, não é assim? Não tem que estudar? Porque hoje a doutora já estudou, já faz tempo, a Ana está na caminhada. Deus, eu quero ser um teólogo. Quero ser um teólogo e eu não me mexo. Eu vou para onde? Ô Marciano, está onde? Eu estou lá no seminário. Irmã Sandra, está onde? Estou lá no seminário. E nós que está parado, está fazendo o quê? O que a gente está fazendo? O chamado do Senhor nos capacita para um propósito maior. O propósito é nos moldar, revelar Cristo, glorificar seu santo nome, alcançar
vidas. Então o Senhor vai nos moldar, Ele vai nos moer. Sabe por quê? Para que a nossa feição seja igual a de Cristo e tenha um propósito para alcançar vidas. Sabe por quê? Essa frase: para que todos os povos o adorem. É simples. Se você não sabe o que Deus espera que venhamos levar a palavra para que todos os povos os adorem. Não é gostoso servir a Deus, de ter o vazio do ser preenchido? É muito bom. Por que você não passa para frente? Porque se é bom para você, por que eu não quero que seja bom para outra pessoa? É maravilhoso eu poder passar para outras pessoas. Mateus 28, 19 e 20, um dos textos da grande comissão: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Toda essa caminhada, o nosso chamado, o nosso propósito é levar pessoas a adorarem a Deus, é anunciar o Evangelho. Mas eu quero saber, quem está disposto aí? Quem está disposto a sair da sua zona de conforto para anunciar esse Jesus? Que, não vou enganar vocês, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser xingados. Batata, aí eu aguento. Se o cara me xingar, você vai ser preso. Batata, até ser preso por Jesus eu aguento, porque eu amo esse Jesus demais. E no dia que alguém colocar uma arma na sua cabeça e falar para você: nega Jesus ou morre, o que você fará? E aí? Você para de anunciar o Evangelho? Quando bater na porta da sua casa e falar assim: está proibido anunciar Jesus, senão você vai ser preso, você vai parar de servir ao Senhor? Só que eu quero lembrar de novo, Paulo e Silas naquele cárcere, depois de uma surra, de uma pisa, né, dona Jana? Vou te dar uma pisa. Depois de uma pisa, de uma surra. Nesse caso foi uma surra, foi algo. Eles decidiram continuar anunciando, porque depois, só para continuar essa história, porque é muito boa, depois daquilo, eles cantando, houve salvação naquele lugar. O carcereiro e a família foi salvo. Não podemos deixar de falar isso. E depois, Paulo e Silas saem de lá e faz o quê? Vai embora, para de anunciar. Jesus é o único caminho, Jesus é a salvação, Jesus é o Messias esperado. Eles não parou não, não vai bater mais, pode bater, que Jesus mudou a minha história. Eles continuaram anunciando. E eu concluo, nosso chamado no centro do propósito de Deus é levar outras pessoas a contemplarem e adorarem ao Senhor. Guarda isso no seu coração, para que todos os povos o adorem. Vamos ler junto isso daí? Bora? 1, 2, 3 e vamos? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi para isso que Deus te chamou. Se nada do que foi ministrado hoje fez sentido para você, que fique no teu coração. A nossa estadia nessa terra é para levar outras pessoas a adorarem a Deus.
Esse é o princípio de tudo. Fazer que as pessoas entendam sobre pecado, sobre salvação, e se juntem à família de Cristo e o adorem em espírito e em verdade. Vamos ficar de pé?